Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou o Vinícius Quintão, eu sou anestesiologista no Hospital Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e também editor-chefe da Perioperative Anesthesia Reports, que é a PAR, a revista, né, o jornal de anestesia oficial da SAESP. Hoje vamos falar sobre dois temas, né, que se encontram na parte clínica e também na pesquisa, né? A revisão sistemática, né, de relatos e séries de casos. Séries de casos, relatos de casos, revisões são os principais artigos, né, do escopo da PAR e os desafios anestésicos, né, do manejo de crianças com massas mediastinais. Né? Por isso temos aqui dois convidados muito especiais, né, que vão compartilhar com o seu conhecimento, a sua experiência. Então eu tenho aqui comigo a doutora Mariana Lima. A Mariana é anestesista do Hospital São Paulo, da Unifesp e do Hospital Infantil Sabará, também aqui em São Paulo. Ela tem um título superior de anestesiologia e é doutora em anestesiologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, além de ser editora associada, né, da PAR. E o doutor Carlos Bersot, que é anestesiologista, também tem o título superior de anestesiologia, é pós-graduando em medicina translacional pela Unifesp e também faz parte, né, do corpo editorial da PAR. Então, muito obrigado a Mariana e muito obrigado ao doutor Carlos Bersot. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui hoje. Obrigado, obrigado a todos. Então, para começar, vou começar com o doutor Carlos. Você pode explicar, né, para o nosso público, né, que são leitores e possíveis autores da PAR, o que são relatos de caso e série de casos, né? E qual que é o papel deles na literatura médica, especialmente na anestesiologia? Perfeito, professor Vinícius. Os relatos de casos, séries de casos, são talvez a fagulha científica, né, que todos os estudantes, residentes, médicos que queiram adentrar, no meio científico devem começar a pensar. São dados, são informações descritivas, muito detalhadas de um caso ou de alguns casos, que têm o desafio de descrever situações raras, muitas vezes efeitos adversos inesperados, efeitos de fármacos inesperados, situações clínicas inesperadas. E tem grande validade. Eu vou relatar brevemente um caso aqui para magnificar a importância do case report, do relato de caso. É um caso que a gente publicou em 2012, numa revista de acesso aberto, de parada cardíaca em posição prona. Naquele momento, a parada cardíaca em posição prona era visto como algo realmente uma técnica. E 8 anos depois, né, acompanhando as plataformas de pesquisa, na pandemia do Covid, a gente viu que tinha uma legião de pacientes em posição prona e esse artigo começou a ser muito citado, esse relato de caso muito citado. Então, o relato de caso é sim importante para situações raras, como é o caso nosso aqui, né, em pacientes com massa de mediastino, que a gente não teria a possibilidade de agrupar um grande número de pacientes e fazer um estudo um pouco mais robusto. Então é isso. Às vezes é o que se tem ali, não é a melhor evidência disponível e a gente reconhece que de fato é dessa maneira, mas é a única evidência disponível e aquilo ali vai auxiliar, sim, a nossa prática clínica. Então, os relatos de caso permanecem como algo muito importante. Algumas revistas hoje em dia têm até braços exclusivos para a publicação de relato de caso. Isso, várias revistas, né, que são revistas importantes dentro da nossa área da anestesiologia, como a Mariana falou, fizeram revistas dedicadas aos relatos de caso, né, estão mostrando a importância. E no Brasil, né, quando a gente pensa em pesquisa, a gente pensa em pós-graduação. A pesquisa está muito relacionada à pós-graduação no Brasil. E aqui no Brasil, a gente divide as áreas em grandes áreas dentro da pós-graduação, e a anestesiologia faz parte da medicina 3, que são as áreas mais cirúrgicas, né? Então, apesar de não sermos cirurgiões, a anestesiologia é uma área cirúrgica. E os relatos de casos são muito importantes para as áreas cirúrgicas, inclusive eles mudam condutas, né? Simplesmente com relatos de caso. A doutora Mariana falou de uma coisa importante aí, que não é a melhor evidência, né? Mas ainda é a evidência que a gente tem,
Então a gente tem que pensar, né, nos riscos, né, de vieses, né, quando a gente publica relato de casos. Mas existe uma outra opção, né, que o Dr. Carlos publicou na PAR, que foi uma revisão sistemática de relatos de caso, que talvez aumente a evidência, né, desses estudos. Então, doutor Carlos, como que nós podemos sintetizar os resultados de relatos de casos em uma revisão sistemática? E existe espaço para análise quantitativa ou somente uma análise qualitativa, né? Uma revisão sistemática propriamente dita, não uma meta-análise? Perfeito, excelente pergunta, professor. A possibilidade de você compilar relatos de casos com revisão sistemática é bem interessante. Me parece muito mais atraente você fazer apenas uma série de casos. Então, no nosso caso aqui, nessa publicação da PAR, a gente teve dois casos de massa de mediastino posterior e a gente fez uma busca sistemática. Então, fazer a revisão sistemática de relatos de casos segue os mesmos padrões de uma revisão sistemática comum. A gente tem que fazer o registro de revisões sistemáticas internacionais pelo Próspero, seguir todos os protocolos de critérios de inclusão, exclusão, fazer a busca sensível nos bancos de dados clássicos, ou até mesmo fazendo os bancos de dados menos estudados, menos sensíveis, né? Que a gente chama de literatura cinzenta, por exemplo. No caso especificamente da pergunta, fazer relato de casos, no nosso caso, a gente fez análise qualitativa. Eu queria dar um dado antes, que o Care Guide, que é o guide que a PAR utiliza hoje nas instruções para os autores, ele é fundamental para que a gente consiga compilar esses relatos de caso em revisões sistemáticas, porque eles padronizam, eles têm checklists, né, semelhante ao checklist do Prisma, e você consegue ser mais fidedigno na hora de reunir esses dados. No nosso caso, a gente reuniu dados, por exemplo, de ventilação pulmonar, monopulmonar, de dor pós-operatória, entre outras, e a gente consegue reunir esses dados de forma qualitativa. Daí você resumir de forma quantitativa depende realmente de um número muito grande de relatos de caso, e eu, na literatura, eu li poucas revisões sistemáticas com meta-análise de relatos de caso. É algo bem complexo de ser feito e pouco prático no dia a dia. Muito bem. Pensando numa parte aqui, né, todos nós somos revisores, né? Então, além de sermos editores, né, de revistas científicas, nós também somos revisores, né? E quem está nesse meio sabe o tanto que é rico você revisar um artigo, né? O tanto que a gente aprende, né, simplesmente revisando o artigo. Com relação a relatos de caso, o que que o senhor acha que a gente tem que fazer como revisor para diminuir o viés, né, e garantir que os achados tenham aplicabilidade clínica? Perfeito. Eu acho que segue aquele padrão dos guidelines para case report, né? Tem que ter uma descrição mais detalhada possível e mais fidedigna possível dos dados, tá? Evitar, ter transparência metodológica, acho que isso é um ponto importante. Critérios rigorosos na inclusão, no caso, quando você leva em consideração revisão sistemática. E o checklist do Care Guide deixa isso muito claro. Existe hoje, na verdade, nos últimos anos, houve um aumento de 50% da indexação de relatos de casos. E hoje parece que o BMJ Open é a revista que tem maior score de qualidade em relação à publicação de relatos de casos. Porque a maioria dos relatos de casos, se não me engano, 97% segue um guideline como o Care Guide. Então, para evitar viés, você tem que ser fidedigno, colher o máximo de dados possíveis e seguir os guidelines. Eu só repassaria essa questão mesmo, de tentar fazer uma busca, principalmente nessas situações em que há poucos estudos publicados, há poucos relatos publicados em situações raras, como foi a desse artigo, tentar fazer uma busca o mais sensível possível, tá? E falando como ele usou, literatura cinzenta, abstracts, enfim, tudo que tiver disponível para que a gente atinja e tenha o maior número de relatos publicados e de informação possível. Muito bem.
Vamos passar agora para a parte mais clínica, né? Então, pensando em exemplos práticos, né, que muitas vezes os relatos e as séries são a principal fonte de evidência, né, como já discutimos aqui, né? O tumor de mediastino, tanto anterior quanto posterior, não é uma doença rara, mas é uma doença que, na maioria das vezes, vai precisar de uma assistência anestésica simplesmente para um diagnóstico. Mas quando a gente pensa em doenças raras, né, os relatos de casos são muito importantes, né, que a gente chama de orphanesthesia, né, são aquelas anestesias que só aconteceu uma, duas vezes, a gente só tem mesmo com os relatos de caso. Mas passando agora para a parte mais clínica, eu queria pegar para a doutora Mariana, falando agora sobre anestesia, né, de crianças com massas mediastinais. Curiosamente, eu acabei de sair de um caso deste. Agora, no hospital onde eu estava fazendo anestesia, aqui no Hospital das Clínicas. Por que então, doutora Mariana, a anestesia em crianças com massas mediastinais é considerada de alto risco? Bom, eu acho que, embora não seja algo tão frequente, todos nós anestesistas, durante a nossa formação e no dia a dia, a gente aprende que essa é uma situação que pode resultar numa situação de crise, numa situação catastrófica, né? Porque o desabamento dessa massa mediastinal, principalmente se for uma massa mediastinal anterior, pode resultar em colapso circulatório e ventilatório. Então, essa é uma situação de crise extrema. E durante nossa formação, a gente aprende como lidar com isso. Então, esses são os principais riscos, né? Então, é muito importante que o anestesista saiba identificar quais são esses fatores de risco e, como tudo em anestesia, que ele se planeje e prepare tudo muito bem para lidar com essa situação. E avançando um pouco mais, doutora Mariana, com relação à abordagem das vias aéreas, né, que é uma parte que sempre preocupa, né, os anestesiologistas quando eles vão anestesiar uma criança por um procedimento até muito simples, né, uma biópsia, por exemplo, né, que vai precisar de anestesia. Hoje, por exemplo, essa criança ela precisava de um acesso venoso central. E ela precisava de anestesia, né? Um procedimento relativamente simples, uma criança muito grave. Então, pensando na abordagem, né, no manejo da via aérea, das vias aéreas, na sua Sim, opinião, como especialista, qual que é a melhor forma ou as melhores formas, né, de abordar as vias aéreas dessas crianças? é isso que você falou, isso é um ponto relevante. Assim, nas crianças, elas não colaboram. Portanto, pacientes adultos com massa mediastinal, provavelmente eles fariam seu procedimento diagnóstico, sua biópsia, sob anestesia local. Mas as crianças precisam de uma sedação ou de anestesia geral para tolerar esse procedimento. Um ponto relevante: identificar fatores de risco. Quais são esses fatores de risco? A gente vai identificar esses fatores de risco de forma clínica e radiológica. Então, a gente precisa investigar se o paciente tem dispneia, tem estridor, dispneia com mudança de decúbito, né, ortopneia. Precisa ver o exame de imagem, se tem compressão de grandes vasos, compressão ou deslocamento de traqueia, de bronquiosfonte. É uma abordagem muito individualizada. Se ele tem síndrome, sinais de síndrome de veia cava superior, o ecocardiograma, se ele mostra ali sinais de tamponamento ou de obstrução da via de saída do ventrículo. Bom, uma vez que você identifica o paciente como de alto risco, o ideal é se manter a ventilação espontânea. Isso pode ser feito com um catéter nasal, seja de baixo ou alto fluxo, e o paciente pode ser também intubado sob ventilação espontânea. E aí é algo muito mais desafiador na população pediátrica, tendo em consideração o calibre menor das vias aéreas, tendo em consideração que é uma via aérea muito mais reflexogênica, mais reativa. Então, o manejo dos fármacos anestésicos, ele deve ser muito cuidadoso. Então, pensando assim, em medicações que seriam adequadas e mais utilizadas, utilizadas com maior frequência, cetamina, dexmedetomidina, mesmo os anestésicos, os halogenados, os anestésicos inalatórios, eles podem ser utilizados com esse intuito. Tá? Então, uma anestesia que utiliza vários fármacos para abolir reflexo de via aérea, mas ao mesmo tempo manter ventilação espontânea. Queria Muito bem. completar só Não, fez um resumo muito bom. perguntar, nesse artigo especificamente do publicado na PAR, foi de massa de mediastino posterior, né?
sabe que a anterior é mais comum. E a posterior é dito na literatura como, de alguma forma, de menor risco para obstrução, né, menor risco das vias aéreas. Não foi o que nós achamos tão claramente nessa revisão sistemática de 6 case reports. Foi que os eventos acontecem, né, independente da massa ser anterior e posterior, ou seja, é de alguma forma imprevisível. E dessa forma você manteria sempre a conduta independente da localização? Que eu manteria a conduta, mesmo numa massa posterior, de localização posterior. Isso é muito traiçoeiro, né? A gente tem é um viés, a gente tem aquela imagem de que, classicamente, é a massa mediastinal anterior que traz maiores riscos, que a massa mediastinal anterior com sinais de gravidade que requerem maior cautela, mas, na verdade, mesmo massas pequenas e que não inspiram tanta gravidade assim ou tanta cautela, elas podem resultar em complicação anestésica. Então é isso, é muito importante assim esses dois relatos para a gente desmistificar essa questão de que só a massa mediastinal anterior tem esse maior risco. É, e é importante para nos alertar a ter cautela também, tá? Em massas mediastinais menores, em massas posteriores também, a cautela ela deve ser universal. É uma situação de grande gravidade dentro da anestesia. Muito bem. E realmente, assim, quando a gente pensa em massa mediastinal anterior, né, a gente tem essa preocupação que a Mariana falou. A massa mediastinal posterior, a gente fica menos preocupado, mas não pode perder, né, a atenção com o paciente. É um procedimento complexo. E a massa mediastinal posterior, talvez a gente vai precisar mais da ventilação monopulmonar. E a ventilação monopulmonar é muito desafiadora em qualquer paciente, mais ainda na criança, né? É praticamente impossível você fazer uma ventilação monopulmonar sem alguma complicação, como, por exemplo, que seja simplesmente hipoxemia. Isso pode acontecer em ventilação monopulmonar que foi tranquila durante todo o seu procedimento. Doutora Mariana, na sua opinião, na sua experiência, qual que é as melhores técnicas, né, de ventilação monopulmonar na população pediátrica e os desafios? Bom, já começa aqui. No adulto, né, a técnica mais frequente de ventilação monopulmonar, que é a utilização de uma cânula duplo lumen para intubação endobrônquica, tem a limitação do tamanho, porque a menor disponível para crianças, ela fica ali em 26 French, o que equivaleria a um tubo 6, 6,5. Ou seja, só dá para se usar em crianças maiores. E mesmo quando a gente usa nessas crianças maiores, vai ter essas complicações. Vai ter hipoxemia, vai ter retenção de CO2 pelo pequeno calibre ali da cânula. Então, essa é uma opção para crianças maiores. Para crianças menores, o que é que nos sobra? Fazer uma intubação seletiva com um tubo traqueal comum, seja ela direita ou esquerda, e para isso pode-se utilizar desde uma fibroscopia, se for disponível no hospital, ou mesmo a escopia para alocar esse tubo às cegas, é uma opção, e bloqueadores brônquicos. Aí podemos utilizar o bloqueador brônquico específico ou um cateter de Folgart, por exemplo, que é utilizado com bastante frequência. E o bloqueador brônquico ou Folgart, ele pode ser colocado por dentro do tubo traqueal, mas naquelas crianças menores, um tubo 3,5, 4, por exemplo, ela é coaxial. O bloqueador brônquico, ele vem ali por fora do tubo traqueal, com auxílio da fibroscopia. Então, é algo bem desafiador. E, na prática, isso requer certa experiência, requer paciência e muito cuidado. É mais um motivo da gente estar discutindo esse assunto aqui, né, e de ter essa revisão sistemática por relatos de caso, porque diferente da massa anterior, a massa posterior, dependendo do tamanho, né, o cirurgião vai pedir que você faça uma intubação seletiva monopulmonar, não seletiva, né, uma ventilação monopulmonar, que pode ser intubação seletiva. E a gente tem que ter noção das técnicas, né, e de acordo também com o tamanho da criança, igual a doutora Mariana explicou muito bem. E no campo da pesquisa, doutor Carlos, quais seriam os próximos passos, né, para fortalecer a evidência deste tema, né, considerando que
virtualmente impossível estudos controlados nesta população, né? Então, na sua opinião, como que a gente deve avançar na parte da pesquisa neste assunto e mais abrangente também, com a relação aos relatos de casos? Eu acho que quanto mais raro, mais difícil você compilar as informações, né? E levar isso a uma evidência no pico da pirâmide. Nós estamos trabalhando aqui na base da pirâmide, né? Mas eu tenho uma mensagem que eu acho que, fugindo um pouco da sua pergunta difícil, que é o seguinte: nem sempre a evidência científica robusta é aquilo que é fundamental para exercer a medicina, porque a medicina se vive também com a vivência, com a experiência, não é? Com a investigação, com a parte clínica. Então, assim, independente de conseguirmos evidências robustas para casos raros, que é uma pergunta realmente uma interrogativa com difícil resposta, eu acho que é importante, sim, estimular, sim, a que todos que, enfim, que venham submeter seus artigos na PAR, seus case reports, bem documentados, que venham trazer as revisões sistemáticas bem documentadas, mas é importante a gente dissociar essa questão, que muitas vezes a informação científica é pequena, mas a informação clínica é muito importante. Exemplo, esse artigo de 2012 da Cardiopulmonare Resuscitation Prona, exemplo histórico do sarcoma de Kaposi dos pacientes de HIV, que foram fundamentais para, enfim, descobrir a patologia e todos os estudos outros. Não falta exemplo, associação de cigarro, tabagismo com câncer de pulmão, até do SARS-CoV, enfim, coisas que começaram, Zika, que começaram estudos aqui no Brasil, inclusive, a partir de case reports. Então, assim, vale sempre estimular a todos que submetam seus casos desafiadores, tá? E que transformem esses casos, se possível, a partir de buscas sistemáticas padronizadas em revisões sistemáticas. Como nesse caso, por exemplo, a gente teve uma surpresa de encontrar mais 6 casos, além dos nossos 2 casos, e a gente conseguiu, com algo em comum entre os casos, fazer análise qualitativa, mesmo que não quantitativa, guia de alguma forma algumas pessoas, alguns clínicos no mundo inteiro. Então, quem nunca pegou um case report para ler antes de fazer uma anestesia que considerava desafiadora? Muito bem, realmente é mostrando a importância de novo, né, dos relatos de casos. E para você, doutora Mariana, uma mensagem final aí para os nossos colegas que, por acaso, vão se deparar com um caso deste no próximo plantão. Bom, a minha mensagem é que vocês relatem seus casos, publiquem seus casos, mesmo que se considere, de certa forma, irrelevante a princípio, porque esse relato ele pode servir de auxílio para um colega que vai anestesiar um paciente com características parecidas. E mais à frente, esse relato ele pode servir como base para uma revisão sistemática futura. Então, isso é muito importante. É a base aí do crescimento científico. Muito bom. E o motivo maior da nossa revista, né? Isso aí. Bom, excelente conversa. Muito obrigado por compartilhar o conhecimento, né, de vocês, tanto o conhecimento clínico quanto o conhecimento técnico, pensando na parte editorial, né? Os dois são editores da revista, né? E para você, né, que nos ouve aqui no nosso podcast, não deixe de conferir o artigo publicado pelo Dr. Carlos Persson, que vai estar aqui com o link na descrição, né, deste episódio. Muito obrigado, doutora Mariana. Muito obrigado, doutor Carlos. E até o próximo podcast da PAR. Eu que agradeço a oportunidade. Até a próxima. Obrigado, professor. Até a próxima.